Como é possível o tarifaço do Trump prejudicar a economia brasileira? Desemprego e aumento do valor do dólar. Primeiro, o desemprego. É uma coisa muito óbvia. O Brasil é um dos maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos. No momento em que ele coloca essa tarifa de 25%, a produção do aço do Brasil vai ser prejudicada porque o aço vai chegar mais caro nos Estados Unidos. Então, se antes o aço chegava, por exemplo, a 1.000, agora vai chegar a 1.250. Então, o consumidor lá nos Estados Unidos pode parar de fabricar, pode parar de comprar do Brasil. De alguma forma, prejudica porque muitos produtos podem ficar até inviáveis de produção. Mesma coisa com o alumínio. O alumínio sobretaxado chega nos Estados Unidos mais caro, então eles podem não comprar mais esses produtos. Exemplo básico, aqui no Brasil nós tivemos a famosa taxa das blusinhas, a partir daí as compras da China diminuíram. No Brasil a gente vai ter a redução de empregos porque a fabricação desses produtos, as siderúrgicas e as fábricas de alumínio, elas tendem a demitir pessoas, uma produção menor, algumas plantas industriais podem ser eventualmente desativadas por um tempo porque não tem tanta demanda mais para o aço, desconsiderando os Estados Unidos. E o dólar? Como que fica a questão do dólar? No momento em que a gente vende o aço e o alumínio para os Estados Unidos, eles nos pagam, então entra dólar no Brasil. Quanto mais dólar entra aqui no Brasil, maior disponibilidade a gente tem, lei da oferta e da procura. O dólar abaixa o preço. Agora, se a gente para de vender para os Estados Unidos e continua comprando dos Estados Unidos, a gente não tem uma entrada de dólar no Brasil, mas a gente precisa comprar muitos dólares. Então é uma oferta muito grande de real, o real perde o valor em relação ao dólar. Tudo isso faz muito sentido. Mas a escapatória será? Claro que sim. O governo brasileiro ele pode criar uma proteção à indústria nacional comprando esse material até a gente ter essa possibilidade de renovar os consumidores. Olha, o material que a indústria está produzindo, aquilo que ela não conseguir vender, o governo vai comprar, pode utilizar em obras dentro do Brasil, como pode guardar para uma utilização futura, ou até mesmo ele pode comprar como bolsa, a própria empresa estoca, para continuar, para manter os empregos, faz um acordo para as empresas manterem os empregos, manterem as atividades, porque vai negociar com outros países. Tendência natural é o governo não assistir às empresas e as coisas simplesmente serem desativadas, né? A tendência normal do livre mercado. Mas com o governo Lula é um pouco diferente. O governo Lula é um governo mais protecionista, então pode adotar alguma medida para evitar que essas atividades sejam desativadas aqui no Brasil, que é a intenção dos Estados Unidos. No momento em que ele gera essa desativação da planta industrial brasileira, nós temos que vender para eles o minério para eles produzirem o aço lá. Então, vão tentar, vão pressionar, mas a gente tem a possibilidade de criar demanda interna, ou seja, mais indústrias que consomem o aço dentro do Brasil, como a gente tem possibilidade de ter novos consumidores ao redor do mundo.